Bom dia, esse é o Visão Libertária de 29 de agosto de 2019. Notícia sugerida por Marco Batalha e comentada por Alan Albuquerque. Bitcoin, o maior protesto pacífico de todos os tempos. Se existe uma forma legítima que os libertários aceitam o protesto em um mundo pró-capitalista, não coercitivo, é o boicote. De fato, é o protesto mais pacífico e provavelmente mais eficiente de todos. Boicote consiste num grupo de pessoas que são contrárias à posição de determinadas pessoas pararem de fazer negócio com aquelas. Em um mundo dominado por máfias coercitivas, que não conhecem outros meios além de chicotear pessoas pacíficas até sua submissão, que se acham no direito de decidir por outras pessoas e impor sua vontade coercitivamente sobre todos, lógico, com grandes ganhos pessoais para os reis do gado no processo, e que, apesar de todo esse poder, são incapazes de resolver os problemas mais simples, o boicote surge como algo revolucionário, um poder muito maior do que qualquer voto. Atualmente, quando a pessoa que quer recorrer de uma lei injusta, uma punição errada aplicada pelo Estado, sabe quem vai julgar a causa? O Estado, ele próprio irá se auto-julgar. Algo tão óbvio, mas bizarro ao mesmo tempo, por conta das pessoas não conseguirem enxergar ou se negarem de confirmar o óbvio. O Estado coercitivo sempre irá atender a seu próprio favor. Além de criar uma casta de intocáveis, por mais que muitos bovinos gadosos finjam que a lei é cega e igual para todos, só ver as decisões do STF, inventa-se interpretação para a lei quando é necessário. Na prática, isso nem de longe acontece. Diversos privilégios que os mafiosos políticos se blindam, além de dezenas de auxílios que eles mesmos se dão e esbanjam. E, como consequência lógica, um Estado extremamente inchado. O natural das pessoas seria rejeitar essa classe de parasitas, simplesmente odiá-los. Mas os mafiosos são espertos e sabem agir melhor para acalmar os ânimos do gado. Jogam algumas migalhas de ração extorquidas do dinheiro deles mesmos e chamam isso de direitos adquiridos ou qualquer outra denominação que eles inventam. Elaboram uma bolsa qualquer coisa, na qual tiram dinheiro de uns para beneficiar outros e dessa forma vão administrando os nervos do gado. Mas não é só isso. Uma outra arma importante do Estado para manter o controle sobre o gado é o uso forçado do monopólio monetário. Eles obrigam todos a usarem apenas os papéis coloridos que eles chamam de moeda, lastreados na confiança que você, bovino gadoso, tem de que o chefe da máfia não vai ter uma paranoia do dia para a noite e vai resolver desvalorizar o seu dinheiro com ações burras tomadas por ele. Dinheiro estatal é, literalmente, papelzinho colorido lastreado unicamente na honestidade e inteligência de políticos. Tendo o controle da base monetária, o Estado sempre consegue poder, seja inflacionando o dinheiro, criando incentivos artificiais, ajustando os juros. Sempre que surge algo inovador, os parasitas buscam novas formas de convencer de que eles sabem melhor sobre aquilo do que você. Criam regulamentações que eles dizem ser para sua proteção e que você, senhor bovino gadoso, terá que concordar com elas. Caso não aceite, te darão uma bela bota no seu rabo para que você aprenda a não querer mais sair do curral. Primeiro, eles irão te notificar, ou melhor dizendo, te ameaçar para obedecê-los, além de extorquir um pouco mais do seu suado dinheiro. Caso você insista em desobedecer, eles irão te sequestrar por um tempinho e te misturar com as dezenas de indivíduos da pior espécie. Boa sorte com suas estratégias de sobrevivência na terra sem lei lá dentro. Contudo, por mais maquiavélico que sejam as artimanhas da máfia, jamais elas conseguirão acompanhar a velocidade dos avanços tecnológicos que vão surgindo na humanidade. E uma dessas inovações surgidas na humanidade é a verdadeira moeda de troca, a criptomoeda, lastreado na forma mais segura conhecida pela humanidade, a matemática. O que inclui dezenas de regras de segurança para seus usuários se assegurarem de que a moeda não poderá ser fraudada. E, a partir do primeiro projeto de criação dessas criptomoedas, começaram a surgir diversas outras, dando assim inúmeras possibilidades para todos aqueles que abrirem os olhos e quiserem buscar meios de se proteger da extorsão da máfia. Vale lembrar que quanto mais repressora a máfia se torna, mais motivos você tem para adquirir moedas de verdade,
Vide o caso da Venezuela, por exemplo, em que milhares de pessoas começaram a usar criptomoedas como melhor forma de troca do que o dinheiro falido da máfia de lá, que já chegou a valer menos que moeda virtual de jogo online. Ou em Hong Kong, onde milhares de manifestantes foram reprimidos por sua máfia e eles a boicotaram retirando seu dinheiro dos bancos e transferindo para bitcoins. Estamos apenas nos primeiros capítulos dessa revolução monetária, apenas 10 anos desde o surgimento da primeira criptomoeda, e muitas pessoas ainda estão se convencendo ou descobrindo a verdade por trás de todas essas máfias, que não querem perder um dos meios mais eficientes de controle do gado. Por isso, se quer um conselho, busque o quanto antes o máximo de proteção possível enquanto não surge um novo colapso financeiro mundial ou até mesmo guerras causadas por conflitos dentre as máfias que irão, como sempre, querer proteger você de algo que eles mesmos criaram. A próxima crise financeira mundial será a primeira crise em que já existe uma saída à moeda estatal. Como será que o dinheiro vai se comportar nessa situação? Acredito que todos nós vamos descobrir isso nos próximos anos. O Visão Libertária apresenta mais uma crônica libertária. A emancipação dos escravos sem o consentimento de Isabel, por Uma saudação a toda a comunidade de judeus romenos do Brasil. Nota aos desenvolvedores do site Visão Libertária, precisamos limitar o tamanho dos nomes. Numa live de 18 de agosto de 2019, a deputada federal parasita Caroline Gittoni disse ao divulgador anarcocapitalista Paulo Cogos que o estado de Santa Catarina repassa à União 79 bilhões de reais e recebe de volta apenas 10 bilhões. Gittoni não citou essa cifra com o intuito de justificar a secessão desse estado, mas para ilustrar o porquê do sentimento secessionista estar se tornando presente nos brasileiros. Gittoni explica que Santa Catarina tem, com os 79 bilhões integrais, orçamento para, por exemplo, manter reformada a malha rodoviária do estado, mas depende de autorização, ou seja, de verba da União para isso, bem como todo o restante das necessidades do estado. A partir dessa fala da parasita federal, um quadro desalentador surge. Se o Estado extorque 79 bilhões de reais e vive de um orçamento de 10 bilhões de reais, houvesse a secessão, não se daria necessariamente a redução do poder de tributar do ente estatal, como sustentam muitos libertários. Haveria tal redução do poderio da máfia da União, posto que não exerceria mais o monopólio da força sobre um ente federado. Outro sim, ocorreria um proporcional empoderamento. Não empoderamento feminino ou das minorias, mas empoderamento da máfia estadual, agora promovida a federal. Seria meramente um câmbio de gangues no controle daquele território e não a bem-vinda desestatização. Falamos sobre isso no vídeo Secessão ajuda ao anarcocapitalismo? Os escravos catarinenses não seriam poupados dos 69 bilhões em extorsão a mais que pagam e permaneceriam pagando ainda os 10 bilhões a qual seu território já se habituara. Não seriam sequer desestatizados e reestatizados a seguir, por não haver interregno de estados entre os dois governos. Sucederia, isso sim, uma vertiginosa ascensão do poder da máfia local, com 69 bilhões de reais por ano adicionais para se locupletarem. Imagina o quanto poderiam investir à guisa do pior dos exemplos em interferência da privacidade dos habitantes. Santa Catarina tem em torno de 7 milhões de pessoas. Muito mais simples de esquadrinhar e perseguir como fazem os países nórdicos do que o Brasil, que tem 210 milhões de cidadãos. Não há uma correspondência bionívoca entre secessão e desestatização, mas apenas entre secessão e sucessão de poder. O agigantamento da máfia local pode até ser desproporcional comparado à máfia anterior, dado as economias de escala correspondentes à relação entre arrecadação e tamanho da população, garantido a toda prova somente que a gangue local, que antes vivia de 10 bilhões por ano, agora tem 79 bilhões. Libertários e liberais clássicos ingenuamente associam secessão à desestatização, porque imaginam que a área para tributar é menor. Mas a correlação entre área para tributar e poder de tributar não é linear. Se o saco de pedras declarasse independência da carroça,
ou, dito mais formalmente, se um Estado recebedor líquido de tributos secessionar-se, estaria desonerando aos Estados pagadores líquidos de tributo. Mas se a carroça é declarada independente da carga, não aboliu a escravidão dos puxadores. Em verdade, se o saco de pedras se separa, sequer há garantia de desoneração dos carregadores no final. Afinal, o butim não precisa mais ser dividido com a carga, a carroça segue mais leve, eficiente e rápida, sem que o açoite deixe de afligir as mulas. Nota-se, portanto, que a relação entre secessão e desestatização, se existir, é tênue, ao menos quando se trata de grandes entes territoriais. Com burocracia bem construída, estabelecida a faculdade de manter sobre aquela área um monopólio da aplicação de força e com aptidão de vigiar e invadir a privacidade dos residentes. Secessão só se aproxima de sinônimo de liberdade se áreas separadas forem pequenas o suficiente para que não possa existir uma burocracia com poder para impor um monopólio de mando sobre aquele território. Nos Estados Unidos, por exemplo, seria a secessão dos condados. No Brasil, das micro-regiões. Até a secessão de municípios, conforme o tamanho e riqueza, poderia incorrer ainda num herculhamento da máfia de paragem comparado à máfia anterior, conforme o butim local seja integrado ao invés de dividido. Liberdade via secessão sequer requer desmonte do poder central ou não acontece. Carece minar o potencial de ter forças armadas regulares, capazes de garantir a unidade do território monopolizado, torrões pequenos o bastante para que haja poder de indivíduos ou grupos escolherem as leis às quais vão se vincular, e empresas de defesa privada concorrentes que os defendam. Também não pode haver legislativo em tempo integral, usurpando o potencial de, descentralizadamente, estabelecermos leis na forma de contratos entre os aceitantes. Acima de tudo, com marcas tão diminutas que não possam se dar ao luxo de usar economias autárquicas, proibir importações, buscar produzir tudo localmente. Lugares do tamanho de Singapura já possuem um grande poder de tributar e facilidade para violar a privacidade dos residentes. Já no Principado de Liechtenstein, a violação de privacidade é mais improvável, a despeito de ser uma área pequena, pois se tratando de uma base populacional tão exígua, não pode incorrer em aventuras intervencionistas, posto sua margem de manobra orçamentária ser estreita. Igualmente, por não se tratar de uma sociedade atomizada com uma população gigantesca, ligada por laços estritamente mecânicos, como os do comércio, fica mais fácil as pessoas influenciarem seus governos pelas influências orgânicas que estabelecem umas sobre as outras, ou pelos laços de amizade, compadrio, parentesco e vizinhança. Situação semelhante são os da República de San Marino, do Principado de Mônaco. Soma-se ainda o caso de não poderem se aventurar em planos de economia autárquica. A luta dos amantes da liberdade é sim contra o Estado e pela secessão, porém, mais precisamente delineado, é pelo localismo e contra a alienação de grandes aglomerados, sejam populacionais ou territoriais. É uma peleja contra a informação centralizada de qualquer natureza advinda desses apinhamentos de gente. É um combate contra a capacidade de burocratas de transformarem nossas cidades em currais humanos, onde somos usados meramente como colaterais para suas ambições. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, as 4 maiores do Brasil, precisam não só aforrearem-se do poder central, mas não tornarem-se elas mesmas para si próprias outro poder central. Num certo sentido, nossa luta é contra esses grandes aglomerados urbanos nacionais. Noutra acepção, é por uma atomização do indivíduo frente às pressões comunitaristas que podem advir de comunidades menores. Independência que se instrumentaliza na forma de associações privadas de lei e defesa. O indivíduo passa a ter o localismo a seu favor, a sua individualidade, bem como a coletividade das assembleias contratuais contra o comunitarismo, contra as assembleias coercitivas. É uma luta do indivíduo contra as pressões do comportamento de boiada, a favor de permanecer vinculado à comunidade por laços de cultura e não pelos grilhões da coação. É, por fim, um embate em prol da secessão até o nível individual, pela anarquia até o máximo de descentralismo político, autodeterminação e descentralização da informação, e pelo comunitarismo somente como socialização, tanto quanto isso seja possível, posto que sempre haverá tensões entre o indivíduo e a coletividade. Não basta secessão territorial e alforria contra um monopólio da violência. Cada um precisa emancipar ao próprio espírito.
Vamos aos tapas libertários. Tapa sugerido por Rafa Leandro e escrito por Gabriel Moraes Pacheco de Oliveira. Empresário responderá à máfia local por prestar serviço público gratuito. O super bandidão maldoso da vez, o empresário Macedônio Lacerda Flores, vai ter que responder na polícia por ter tapado buracos na rua onde mora. Cansado de esperar pelos gafanhotos da pequena cidade de Yamambai, o próprio empresário resolveu fazer um favor às pessoas que vivem lá. Tomando seu próprio tempo, sem agredir ninguém, foi lá e tapou os buracos, beneficiando a todos que vivem na cidade. O secretário vagabundo do município, que já deve estar com a demência avançada, disse que a máfia local já estava em sua magnânima Operação Tapa Buracos, mas que sofre atrasos por causa da chuva. É um absurdo, disse o parasita regurgitando o positivismo. Ele está obstruindo o nosso trabalho e colocando pessoas em risco. Está causando dano ao patrimônio público. Quem ele acha que é para prestar um serviço público e gratuito voluntário? Meu amigo acéfalo, a única pessoa que está obstruindo o trabalho de alguém aqui é você e o resto dos sanguessugas da prefeitura que não deixam as pessoas viverem suas vidas em paz. Quem está colocando pessoas em risco é você, seu animal, que deixa buracos enormes nas ruas para alguém se machucar ou ter um prejuízo enorme. Inclusive, quem está causando dano ao patrimônio de alguém aqui é você, praga virulenta, que rouba dinheiro das pessoas para enfiar no próprio cu. Se nosso herói sem capas conseguir escapar ileso das garras dos parasitas locais, sugiro prestar outro serviço público e tapar a boca desses gangsters pelo bem de todos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Quer conhecer mais sobre o libertarianismo? Veja o link da Universidade Libertária na descrição do vídeo. Pessoal, para variar, estou atrasado com o vídeo semanal. Peço desculpas a meus patrocinadores. Devo liberar ele para os patrocinadores hoje ainda, mais tarde. Amanhã, no final do dia, vai ser aberto para o público. Não deixe de ver para aprender como ficar rico. Até a próxima!